Olá, bem-vindo a mais um Chá com Ideias do nosso canal Fragmentos Teóricos. A nossa conversa de hoje será sobre a imagem da mulher. Para essa conversa, nós convidamos a socióloga, mestre em comunicação, jornalista e professora Isabelle Anchieta. A Isabelle acabou de lançar a trilogia da sua tese de doutorado pela EDUSP, intitulada A Imagem da Mulher no Ocidente Moderno. Muito obrigado por nos receber na sua casa, viu, Isabelle? E por participar aqui da nossa conversa no Chá com Ideias. Então, sem mais delongas... Solta a vinheta aí, vô. Para a gente é um prazer poder estar conversando com você sobre esse trabalho que você fez, super interessante, eu acho que super atual também, né? Uhum. E eu queria começar te perguntando assim, de onde surgiu essa ideia de buscar esse resgate dos estereótipos da mulher através da história? Eu acho que surgiu um pouco, Gilvan, mais do que só pensar na mulher, eu queria pensar em como a gente constrói estereótipos das pessoas em geral. Como esses estereótipos são fundamentais, são centrais para a gente definir os lugares sociais. Então sempre me espantou assim, como que a cor de uma pessoa pôde definir um lugar social para ela, né? No caso dos escravos, dos negros, como que as mulheres também, por serem mulheres, foram colocadas em um determinado lugar. E como isso foi culturalmente sendo construído ao longo da história. Então eu queria remontar essa construção, ou seja, os mecanismos sociais de construção das estereotipias, que é um processo complexo, porque a gente vê o estereótipo é uma imagem simples, que a gente bate o olho e a gente identifica, né? Sim. Ele é uma síntese, mas de um processo muito longo, de uma ampla circulação social de imagens, que vai construindo certas categorias sociais, né? Da gente diabolizar, idealizar. Isso para mim era muito interessante, eu queria entender. E eu queria entender também o processo de desconstrução desses estereótipos que dizem tanto da modernidade. Por isso, o meu recorte é o Ocidente moderno. Ou seja, em que medida nós fomos caminhando para a desconstrução desses estereótipos. Então, é um livro que faz um duplo movimento de reconstruir o processo e mostrar como ele foi sendo desconstruído e como hoje não faz mais sentido falar em diferenças sociais de qualquer tipo de pessoa por cor, por nacionalidade, etnia, gênero, ainda que a gente ainda tenha resquícios, infelizmente, principalmente no nosso país, né? Dessas estereotipias. Sim. A gente ainda tem que enfrentá-las, né? Ô Isabelle, esse contraditório aí é do universo feminino? Ou o universo masculino também pode ter esse contraditório? Eu acho que é do humano, né? Tanto humano. É que o que a mulher... Isso que você está falando é muito interessante, Ivan, que eu acho que é do humano mesmo. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu percebi, que todo mundo fala que o que motivou a representação da mulher foi uma misoginia, ou seja, de um ódio em relação às mulheres, e que os homens tinham ódio em relação a elas. E quando eu comecei a analisar as imagens, então todos os livros que eu li me diziam isso, todas as referências me diziam isso, mas eu falei, gente, eu estou observando outra coisa aqui na análise das imagens. Então eram mulheres nuas, muito bem representadas, muito bonitas, e ao mesmo tempo diabólicas. Então o que eu fui percebendo, e depois nos relatos também, eu fui pegando relatos de padres, relatos de pessoas da época, e eles se diziam maravilhados com essas mulheres. Eles se diziam curiosos em ver os sabás, as orgias das bruxas. Então havia uma mistura de um fascínio, misturado com temor. Então o homem também, sobretudo o homem, viveu sentimentos muito contraditórios em relação às mulheres. E eu falo, não foi a misoginia, foi uma marginalidade atrativa. E aí um dia eu lendo o Oscar Wilde é genial, ele diz uma coisa que respondeu para mim. Ele disse, olha, todos nós somos assassinos daquilo que amamos. Então eu acho que é muito isso, esse holocausto da mulher, das bruxas, né? Essa perseguição, essa tentativa de controle, tentativa de tornar a mulher submissa, a pedagogia da boa esposa, que depois eu trato no livro 2, né, com Maria, sobretudo diz dessa tentativa mesmo de controlar os seus próprios sentimentos, que são absolutamente ambíguos. Então, a história que eu remonto é uma história da ambiguidade. É uma história das contradições, dos sentimentos, que nem tudo é tão racional, e que o homem representou não só a mulher ideal, mas ele representou também esse temor.
ele está na imagem, tem marcações. Por isso que a imagem é fascinante. É verdade. Porque é verdade. ela, mais que um documento, ela traz as ambiguidades. Ô Isabelle, quando você trabalha com essa sociologia da imagem, a gente percebe também que esse é um movimento que vai da imagem para o social, mas que vem também do social para a imagem. Quer dizer, as imagens são retratos de contextos sociais, é isso mesmo? Ah, você foi perfeito, Gilvana, sua análise, e é exatamente isso que eu tento colocar. As imagens são, ao mesmo tempo, testemunhas, ou seja, são documentos que dali eu abro uma janela para a cultura e para o passado, eu consigo entender a história através das imagens. Então, o meu método é esse, eu uso a imagem como um documento para a gente entender a história. Só que, por outro lado, a imagem também ela é uma força ativa. Ela não é só registro, mas ela atua também. Então, em vários momentos, ela cria modelos de comportamento moral, cria modelos de comportamento estético. Então, a todo momento, eu estou mostrando isso, né? Como a imagem de Maria foi central para a organização de toda a sociedade. Eu acho incrível porque a pesquisa da Isabelle, ela percorreu 9 países na Europa, nos Estados Unidos, em bibliotecas, em acervos, no cinema, nos estúdios de Hollywood, né? E assim, foi um processo exaustivo de pesquisa, mas ao mesmo tempo acredito que para você muito enriquecedor, porque a pesquisa ela deve ter sido processada da forma como a gente imagina que uma pesquisa deve ser feita, assim, é nesse esforço de descobertas do objeto, não é isso? Não, Gilvan, é isso sim. E eu acho que eu aprendi muito com a minha pesquisa, eu fui aprendendo no caminho. E eu acho que a pesquisa... É para isso. Deveria ser assim, né? Sim. Então eu não me contaminei com perspectivas, eu tive, de certa forma, uma maturidade de não adotar uma perspectiva de antemão. Não sei se maturidade ou foi uma felicidade, porque eu me dei a possibilidade da descoberta, do olhar, de observar as coisas sem estar contaminada por perspectivas que me diziam sempre o contrário. Então, todos os livros que eu li sobre a história da imagem da mulher, né, que são os clássicos da Michel Perrault, do Georges Duby, que são os grandes historiadores franceses, que tem uma coleção, talvez uma das mais importantes sobre a história das mulheres, que eles reúnem 70 historiadores para fazer a coleção. Tem outros livros importantes. Então, todos tomam como pressuposto que, como a mulher não se autorrepresentou e foi representada até o século XVII pelos homens, ou seja, elas não tinham o poder de ter os instrumentos, os meios, né, da pintura, da escultura, não eram aceitas no campo artístico, como que isso condicionou um olhar masculino sobre o feminino. Evidente que isso acontece, mas eu também fui observando que as mulheres foram muito astutas e inteligentes durante toda a história. Se reinventaram, souberam usar as imagens, negociaram e subverteram elas. Há momentos em que elas pegam a imagem e usam no sentido absolutamente contrário do que ela foi processada para ser feita. Ô Isabelle, eu fiquei super curioso, dentro da sua trilogia, entender quando você faz essa... Não sei se é exatamente uma comparação, mas quando você resgata essas imagens das índias canibais tupinambás brasileiras com as bruxas. Como é que é esse cruzamento, assim, né? Porque eu te confesso que me dá um certo medo de pensar assim em canibalismo, bruxaria, né? Mas é legal entender isso. Na verdade eu desmistifico tudo isso, vou mostrar que as bruxas nada mais eram, coitadas, do que as médicas dos pobres, mulheres que sabiam usar as ervas, que descobriram que o veneno utilizado em pequena quantidade era um antídoto. E para isso tinham que ser queimadas. Incomodaram a Igreja Católica. Incomodaram. Eu falo que toda a minha pesquisa é para observar uma disputa por reconhecimento e autoridade. Então elas incomodaram naquele momento uma igreja que estava se firmando e que queria um monopólio salvacionista do mundo. Inclusive da crença, né? Da crença, e aí tem todo um processo na literatura, nas artes, de tentar separar o sobrenatural que podia ser aceito, aquele mediado pelos homens com Deus, e o sobrenatural que não podia ser aceito das mulheres, que seria a magia do pacto com o demônio. Ou seja, elas tinham poder sobre a vida e a morte, elas curavam. Elas traziam a pessoa da morte, que foi picada por uma cobra, e elas conseguiam fazer com que a pessoa sobrevivesse. Então isso, naquele momento, era
era considerado como um poder sobrenatural. Era uma estratégia da igreja demonizar aquilo que ela não queria, né? Exatamente. As mulheres, então, foram demonizadas. Hereges, assim. né? Eu acho bonito até o herege, aquela palavra que fala da escolha, né? São mulheres que escolheram não seguirem um certo padrão. Tanto é que toda a construção de estereótipo da bruxa é a inversão das funções tidas como femininas. Então, se a mulher faz o alimento, a bruxa produz os venenos para matar. Se a mulher é a que dá a vida, a bruxa comete o infanticídio. Se a vassoura é o objeto doméstico, para a bruxa, ela é o veículo para os sabás, para as orgias. Então, a construção da bruxa é a construção das inversões dos papéis. Olha. É bem interessante. E é nesse mesmo período que acontece a descoberta da América. A imagem da bruxa estava sendo processada nesse período, quando Cristóvão Colombo descobre a América, depois o Américo Vespucci, eu falo, Colombo descobriu a América, Vespucci descobriu os americanos e o canibalismo. E eu tenho a ousadia de dizer que acredito que a repercussão da descoberta, da redescoberta do Vespucci se deu em grande medida porque ele trouxe uma informação que o Colombo não trouxe, que é do canibalismo na América. Isso impactou tremendamente uma sociedade já acostumada a fatos sensacionais. Você pega os panfletos noticiosos, que foram os primeiros jornais que circularam, né? Então já havia lá um conjunto de fatos sensacionais, as bruxas, aquela confusão, parecia que a Europa estava sendo dominada pela magia, pelo demônio, e aquele combate, a Inquisição. E aí, de repente, chega uma notícia muito chocante, porque o canibalismo até então, na Europa, só havia sido escutado na mitologia, em Ilíada, né, na Odisseia e etc., que tem lá uma referência da Circe e etc. E aí, quando eles descobrem que existia um canibalismo real, e Hans Staden, que é um alemão que ficou preso junto com os índios durante 9 meses, acompanha os rituais. Observação participante. Gilvan, não resisti. Eu não resisti, eu coloquei. Ele foi um observador participante. Com certeza. E foi, para mim, o primeiro etnógrafo do Brasil, porque ele traz detalhes dos rituais, traz detalhes da vida dos objetos indígenas. Então, o primeiro relato sobre o Brasil, na verdade, acho que está mal localizado na história, foi Hans Staden. E um retrato até visual, ele traz uma iconografia, são 55 xilogravuras, que ele vai descrevendo todos os rituais, todos os processos. Impressionante. E ele mostra que a Índia tinha um papel, as índias tinham um papel central. Elas acolhiam o prisioneiro, uma delas passava a ser a esposa, tinha relações sexuais com o prisioneiro, então ele era acolhido durante um tempo. Depois havia o ritual e ela era a primeira a comer o pedaço, a própria. Então, literalmente, elas usavam e comiam ele literalmente ao fim. Olha então, só. Isso vai impactar muito, mas são imagens também repletas dessa ambiguidade. São mulheres nuas, muito bonitas, já mixadas com essa iconografia europeia, porque eles não conheciam o corpo, a cor da Índia, então eles representam a partir de uma iconografia, uma gramática visual que eles tinham para poder representar essa Índia. E vão representar, então, essa ambiguidade de uma mulher cometendo um ato, para os europeus, dramático, né? O mais dramático dos atos, né? Comer a própria carne humana, e uma mulher linda. Então, ela é bem a síntese disso. E aí eu percebo que a imagem da bruxa muda após o conhecimento da imagem da Índia canibal. Não existia o caldeirão na iconografia das bruxas. Ah, não? De onde veio isso, então? Vem das Índias, porque o caldeirão era utilizado durante o ritual canibal, primeiro para fazer o caiuim, que é uma espécie de bebida alcoólica que eles fazem na mastigação da mandioca brava. Então elas mastigavam, jogavam, cuspiam isso nesse grande caldeirão, ele fermentava, e era uma bebida usada no ritual, durante o ritual canibal. E também depois era usada para fermentar a água e tirar a pele da pessoa, escaldar. Sim, do jantar ou do almoço. Escaldavam a pele, depois elas comiam também as vísceras e faziam uma grande sopa com as vísceras. Então o caldeirão fazia parte do ritual canibal, e aí ele passa, é muito interessante, eu vou observar na seriação de imagens, que depois de 1557, ou seja, depois que começam a circular as imagens Hans-Staden na Europa, muda-se a iconografia, até o canibalismo que não havia na iconografia das bruxas passa a ser, de alguma forma, contaminado. Então eu digo, mais do que houve uma mútua contaminação. Tanto as bruxas emprestaram um olhar demonológico, ou seja,
Os europeus viam esse ato canibal como um ato demoníaco, motivado pelo diabo, então a partir de uma orientação, uma perspectiva cultural europeia, mas também nós importamos o caldeirão e o canibalismo é made in Brasil. Gilvan, e é interessante até porque há uma mudança até da própria terminologia, porque no princípio eles achavam que era um canibalismo, ou seja, o consumo da carne como um alimento. Sim. E depois, o próprio Hans Staden é responsável por isso, Jean Delery depois, e eles vão demonstrar que os índios faziam isso como um ritual espiritual, ou seja, e aí tanto é que o termo muda depois, a gente passa a chamar isso de antropofagia, no sentido de que era um ritual de vingança. Geralmente, o que eles acreditavam? Quando alguém da tribo era assassinado pela tribo inimiga, porque as tribos eram muito belicosas, tinha os tupinambás, os tupiniquins que guerreavam entre si, e também as nacionalidades fizeram parcerias com esses índios, então os franceses, então havia inimigos também por nacionalidade. Entendi. E aí quando morria alguém da tribo, eles tinham que recompor espiritualmente a ausência daquele integrante, matando um inimigo. E o ritual era um ritual, então, de vingança, de recomposição espiritual e das forças da tribo. Interessante. Ô Isabelle, num outro volume da sua trilogia, você aborda a questão de Maria Madalena. Né? É impossível a gente não associar essas imagens da mulher com a questão da família. Perfeito. E até da amante, daquela mulher fora da família, sabe? Essa questão da religiosidade perpassa muito essa imagem da mulher, da mãe como Nossa Senhora, não é isso? Se as índias e as bruxas eram um demônio, a Maria era santa, né? Exatamente. É o contrário, né? Contraponto moral, né? Maria construiu toda uma pedagogia mesmo da boa esposa, da castidade, né? Ela ofereceu mesmo um modelo moral para as mulheres, muito difícil. Eu falo que Maria pôde ser tudo, menos a imagem da mulher, né? Porque ela oferecia um lugar, né, da virgindade, da castidade. É tão interessante que até as mulheres casadas mandavam cartas para os clérigos fazendo pergunta: olha, eu me casei, perdi a virgindade, eu vou para o inferno, né? Porque até para elas isso era dramático. Olha que interessante. E aí é interessante a resposta do clérigo, o francês, o Delbert, que ele fala assim: olha, não há salvação senão pela porta pequena. Então, mas ao mesmo tempo eu falo que aí tem toda uma pedagogia da boa esposa que vai sendo construída como uma espécie de uma penitência eterna por ela ter perdido essa virgindade, para ela se recompor, sendo uma boa esposa, submissa, agradando os sogros, tendo um afeto pelo marido que é quase próximo à amizade, não pode ser um amor carnal. Então havia até, Gilva, uma orientação de quais eram as posições sexuais que eram possíveis e dignas e as que não. Só que eu digo que essa pedagogia, na prática, não funciona. Foi muito difícil, porque eu até inclusive mostro, foi dramática, não estou também, a gente não pode minimizar, né? Muitas mulheres foram condenadas, a história delas, né? A virgindade passou a ser um capital social, principalmente para as mulheres mais pobres, foram condenadas à prostituição, a uma vida muito dramática, a uma estigmatização social. Só que muitas, as mulheres das cortes, por exemplo, eram ávidas consumidoras do primeiro Kama Sutra europeu, que pouca gente conhece, que são as figuras do Aretino. Do jornalista italiano lá, o primeiro da história, ele? Ótimo, famoso, Pietro Aretino. É isso mesmo. O grande sátiro. E ele publica um livro que se chama Sonetos Luxuriosos. Meu Deus. E ele, o que é? É uma história muito divertida. Havia um pintor, que era o Júlio Romano, provavelmente a origem é essa, não se sabe muito bem a origem. Até viajei à Itália, à cidade de Mantua, para investigar as imagens, descobrir alguns indícios se elas eram a origem dessas imagens pornográficas. Sim. Que eram 16 posições sexuais, e que ele pintou uma dessas posições sexuais num dos quartos de um palácio, que é o Palácio T, que está em Mantua, que é Eros e Psique, e ele tem uma imagem realmente muito explícita a prévia de um ato sexual lá, aí tem a coisa dos sátiros, misturando um pouco mitologia. E ao que tudo indica, ele fez 16 esboços e mostrou para um impressor, que era o Marco Antônio Raimundi,
E esse impressor, então, ele imprime essas imagens e distribui essas imagens, circulam intensamente. No. O Papa, que era o Clemente... Foram as primeiras revistinhas pornográficas Exatamente. da história. Exatamente. E aí ele é preso, esse impressor ele é preso, eles descobrem que foi ele, né, que imprimiu, e ele era muito amigo do Pietro Aretino. Pronto. E aí o Pietro Aretino, o que ele faz? Ele faz uma carta, uma chantagem literária, dizendo que iria delatar o Papa se o Papa não soltasse o amigo. Olha só. E adivinha o que acontece? Soltam o Marco Antônio Raimundi. E o Pietro Aretino Tá fala assim, vendo, gente? A força do jornalismo vem desde essa época. Ele se enriqueceu, ele fazia chantagens literárias mesmo, ele sabia um pouco a fofoca de todo mundo e ameaçava. E aí ele consegue soltar o amigo e ele resolve, tem a ousadia de republicar, agora com sonetos que o Pietro Aretino faz ao lado. Sonetos que eu nem posso contar. Não faço ideia. Tem aí no livro 2. Tem alguns sonetos que ele fala da hipocrisia, ele fala, olha, as pessoas criticam essas imagens que eles tanto admiram e tarará, e faz os sonetos que circulam intensamente e entre as mulheres, né? Então tem relatos lá de como que elas usavam essas imagens e queriam explorar. Então há toda uma pedagogia velada do prazer também, concorrendo. Esse livro é bem contraditório, porque eu estou falando de Maria e ao mesmo tempo eu conto um pouquinho dessa... Ô Isabelle, eu, assim, espero que vocês tenham oportunidade de ver, assim como eu estou vendo pessoalmente, a publicação ficou linda, né? A começar pelas capas, né? Toda ilustrada, é uma publicação em 4 cores. O terceiro volume me chamou muita atenção porque a capa vem com uma foto da Rita Hayworth, que é particularmente a minha atriz favorita de Hollywood. E você fala das stars, né? Essas estrelas, que por trás dessa bela aparência tinha todo um textual, aí um discurso presente por trás dessas imagens aí também, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, como uma Rita Hayworth, por exemplo, né? É todo um star system, né, que a gente fala, é um sistema que está atrás dela, é uma imagem feita por várias mãos, né? É a primeira vez que tem toda uma construção de roteiristas, iluminadores, maquiadores, só que ao mesmo tempo também, Gilvan, elas entram um pouco aí na trilogia para mostrar já esse processo de individualização da mulher e da defesa de um projeto autobiográfico. E são mulheres extremamente transgressivas. Então, é a primeira vez na história que a transgressividade feminina passa a ser valorizada como uma característica para você ter uma sobrepersonalidade, para você ser uma star. A começar pela Teda Bara, que você coloca aqui, genial, né? Eu tenho 2 figuras que eu acho que elas são polos opostos, que é a Mary Pickford, que talvez tenha sido a primeira star, a grande estrela dentro desse modelo do Star System. Ela é a primeira a dirigir um filme também, inclusive, a co-dirigir um filme. É uma mulher que realmente construiu todo o imaginário e ela sempre fazia o papel de virginal, inocente, tarará, meio que reproduzindo as imagens de Maria. Então eu costumo dizer que não existe marco zero na imagem. O legal da trilogia é que você vai mostrando como uma imagem contaminou a outra, como uma foi oposição à outra, no sentido de como que a imagem de Maria nasce como um contraposto à imagem diabólica, e as stars vão beber dessa herança toda das imagens que vinham por trás. A ponto que eu vou mostrar que é bem interessante, há composições dos cenários que são inspiradas em quadros, por exemplo. Tem uma cena da Teda Bara, e a Teda Bara vai ser a grande vamp do cinema. É uma mulher que ainda do cinema mudo. Do cinema mudo. Ela está lá no iniciozinho, 1919, 1915, que ela começa a fazer os filmes. E aí tem um filme dela que é muito interessante, que ela reproduz o quadro do Manet, da Olimpiada Manet, ela deitada com a negra, só que agora vindo trazer o jornal em vez de trazer as flores. Então é muito interessante essa contaminação. Uma releitura do Manet. Tem uma releitura. Por isso que é legal que eu trabalhei com imagens de suporte diferentes, assim. Eu não me restringi a trabalhar só com a pintura, só com esculturas. E aí quando eu entro com as imagens em movimento, eu vou mostrar como é que elas beberam de outras imagens, que vinham de outros suportes, né? Para fazer a composição dessas mulheres, que são realmente surpreendentes. Eu quebrei uma série de estereótipos que eu mesmo tinha em relação aos filmes de Hollywood, analisando desde o princípio, né? Um deles é que todo mundo diz que foi Hollywood que inventou o amor romântico. Eu falei, quem disse isso não viu os filmes da Teda Bara. Porque ela era uma
uma mulher que traía, trocava de parceiro, arruinava todo mundo, levava todo mundo à ruína, e no final estava linda e maravilhosa, não ficava com ninguém, não tinha final redentor, nem nada disso, né? Para ela, literalmente, a fila anda. Nossa, adorei. É rápido. Ela mata, a filha dela anda matando. É verdade. É verdade. Eles se suicidam, eles se apaixonam por ela. É o amor louco. Né? Ô, Isabelle, quando você fala de estereótipos dessa imagem da mulher, a gente hoje tem algum estereótipo que marca essa imagem da mulher contemporânea, atual? Eu acho que o grande hoje é a quebra dos estereótipos, né? Eu acho que o que as stars começam a fazer é mostrar que existem mulheres no plural. Como elas começam a mixar todos esses estereótipos do passado, elas vão criando personalidades muito particulares. Então vai ter o estereótipo da Bette Davis, vai ter o estereótipo da Rita Hayworth, porque elas vão repetir aquela personagem mais de um filme. E eu acho que o que elas vão mostrar, e hoje não tem como mais você falar de uma mulher no singular. Né? Eu acho que as redes sociais, se as stars começam a ideia da defesa do projeto autobiográfico, eu posso ter um rosto, eu posso ter uma trajetória e depois eu posso ter os meus 15 minutos de fama. Hoje as redes sociais, o que elas fazem? Elas trazem uma sociedade de rostos. As pessoas não querem cultuar mais uma imagem alheia, né? A gente saiu das imagens de culto para um culto a si mesmo, que é o selfie. Sim. Eu acho o selfie muito emblemático. Ele diz dessa sociedade. É uma imagem que até eu gostaria, quem sabe, depois de analisar, até comentei com você que talvez eu parta para outra pesquisa, mas essa ficou faltando de fato, mas eu acho que as stars já apontam, e minha conclusão, eu já tento apontar para esse lugar, que é a ideia da sociedade de rostos, que diz muito dessa tomada da sua autorrepresentação, dessa autovalorização, desse autoencontro, ainda que ele seja sempre dramático, porque eu começo... Você anda paquerando com essa ideia de imagem de rosto, porque eu me lembro que uma vez você escreveu, ou pelo menos queria escrever um artigo sobre essas mulheres que têm seus rostos queimados, Escrevi, não é? As mulheres no Paquistão. Eu não trabalho com as mulheres no Oriente, só que eu tinha muita curiosidade, porque eu acho que é um outro universo que me demandaria muita pesquisa para eu ter um domínio cultural, né, do Oriente. E aí, mas eu quis fazer uma pesquisa de curta duração, eu fiz esse artigo que se chama Sociedade de Rostos, ele inclusive foi o artigo selecionado pela Associação Internacional de Sociologia. Que você ganhou o prêmio. Isso, foi com esse artigo. E aí eu mostro como que não ter um rosto talvez seja um dos estigmas mais dramáticos, porque o rosto é o que confere para a gente uma identidade e que nos oferece uma sociabilidade, a possibilidade de sermos um em interação. Sim. Até o Goffman mesmo tem um texto que me marcou muito, foi o que me inspirou para escrever esse texto, que é uma carta de uma menina, que ele começa o livro com essa carta, o estigma. Nota sobre a identidade deteriorada. Perfeito. E aí ele começa a carta com uma menina que não tinha o nariz, que tinha um buraco no lugar do nariz. E aí ela conta, até me arrepio, assim, uma menina jovem que conta o drama dela, como nas relações sociais as pessoas tinham medo dela, como ela não conseguia um namorado, e como ela falou assim, olha, minha vida não vale nada. E nossa vida, ela é ancorada socialmente. E a nossa felicidade, por isso é tão frágil, não existe felicidade sem os outros, como dizia Rousseau. Eu acho isso de uma beleza, porque realmente a gente precisa. Tanto é que o selfie, ele só existe quando ele está nas redes. Sim. Quando ele é publicado, compartilhado, curtido. Por isso a necessidade das curtidas, né? Não é uma necessidade contemporânea. A gente sempre teve essa vontade, a necessidade né? do reconhecimento. É verdade. A gente sempre luta por reconhecimento, que é uma luta por existência. Não é uma luta vaidosa, autoafirmativa, ainda que também seja, né, em muitos casos. Mas ela também tem algo mais profundo aí também, que a gente tem que dar conta, que é essa busca Eu acho bacana quando você fala dessa luta pelo reconhecimento, porque o Axel Honneth, ele fala dessa luta pelo reconhecimento a partir do reconhecimento da sua própria identidade. É onde as pessoas podem encontrar essa trilogia para comprar, né? Que eu acho que vale muito a pena. Eu recomendo. Ó. Eu já estou com a minha. Eu já estou com a minha. Ué, Gilvão, olha, os livros já estão por hora nas livrarias de São Paulo. Eu pretendo fazer o lançamento em março em BH. Ah, ótimo. Está na Travessa também, pela internet.
está na Livraria da Vila, e eu criei um site, até por causa do pessoal de BH, eu estou vendendo pelo meu próprio site, que é www.isabelecheta, com 2 L's e S, né? .com, e aí lá tem também a possibilidade de comprar pelo site. Ah, muito legal. Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. São 3 volumes, uma encadernação belíssima, uma ótima sugestão de presente de Natal, de Ano Novo, né? E eu adorei conversar com a Isabelle. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa e eu espero por vocês em nosso próximo Fragmento Teórico. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan, foi uma delícia. Obrigado demais. Adorei os livros também. Que bom.